Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas, eu sou o mestre de um Robô News. Fique conosco até o final no nome do Senhor Jesus Cristo. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na continuação, também iremos assistir todas as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan enviou para o mestre Dinho Robô News. Hoje, dia 6 de julho do ano de 2026. Bom dia. Hoje, dia meia dúzia, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Horário 11h48. Foi assinado o documento estabelecido pelo Ministério da Guerra, ou seja, pelo Pentágono, e pela Secretaria de Estado e também do Tesouro dos Estados Unidos da América, que está autorizado todas as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e também os seus aliados ao combate global do terrorismo que procede na República Federativa do Brasil. Então as tropas, elas todas já se encontram dominando a Venezuela, já se encontram dominando Iguaçu, dominando todo o posicionamento logístico do México. O México, ele teve uma intervenção dentro do país e também na Colômbia. Então, o Brasil não é diferente. Estamos entendidos? Então, a partir de hoje, dia 6 de julho de 2026, o combate é letal. Não prisioneiros, é letal. Então, nós procedemos já imediatamente com o armamento que se encontra disponível para as forças dos Estados Unidos da América combater os insurretos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil. Entenderam? Estou sendo claro? Então você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu filho de uma puta, você é o teu primeiro e segundo escalão de governo, como também todos os filhas da puta, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dino, Zanin, Toffoli, todos vocês, e também André, superintendente da Polícia Federal, todos vocês, Lewandowski e os ex-ministros que estão também sendo monitorados por boicotarem a Lava Jato, por boicotarem todos os procedimentos que foram feitos para a identificação das ORCRIM, dos grupos financeiros, todos serão levados a oitivas, interrogatório.
vai diretamente com o pendrive pronto para que você não tenha que, só se depois será ruído, mas com um pendrive, com todo o procedimento de eu fiz isto, aqui está a prova, o depósito, quanto recebi, quanto paguei, a quem paguei, tudo. Porque como nós monitoramos todo o sistema financeiro, tem muita coisa que não vai servir, entendeu? Então o que nós queremos saber é o restaurante que você foi, a hora que você foi, se o restaurante tem câmera, aí nós acessamos. Também temos essa possibilidade, porque o monitoramento ele é global e pela IA. Então escuta você, Moacir, filho de uma puta, Janja, filha da puta, e vocês do primeiro e segundo escalão deste governo de terroristas filhos da puta, não vai haver eleições, não há possibilidade. Vocês são ladrões filhos da puta que querem submeter o país, o povo brasileiro, à escravidão desse chinês filho de uma puta, onde ele vai monitorar e fazer tudo o que ele quer fazer na China, primeiro no Brasil. Entenderam, seus filhos da puta? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Viraliza isto. Hoje, dia 6 de julho. Dia 6 de julho de 2026. Horário, 12h20. Estamos já com todo o protocolo do Mossad, da CIA, do Serviço de Força Delta, imediatamente ao combate ao Exército Marinha Aeronáutica do Brasil, que tem bases secretas em suas dependências no território da República Federativa do Brasil. Estamos já, objetivo, alvo, Comitê Chinês, sediados no Brasil. Todas as indústrias são paramilitares, todos eles são militares. Só sai da China quem tem passaporte da China, é militar ativo e está em missão de tomar o Brasil. Então nós vamos combatê-los à morte. Entenderam? Hoje, dia 6 de julho de 2026. Então, está declarada já a guerra no Brasil contra a China e suas bases nucleares apontadas para os Estados Unidos da América. Esse filho de uma puta, chamado, ou se faz chamar, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Tomara que esse filho da puta estivesse vivo, não é, Moacir? E você, Janja, filha da puta, todos vocês vão ser passados a bala, vão ser perforados hoje, dia 6 de julho de 2026. Então vai lá fazer discurso, filha da puta. Vai discursar, filha da puta. Bota a tua cara, bota a tua cabeça de máscara. E você também, Janja, filha da puta. E vocês que ficam atrás dele quando ele discursa, vai lá, filha da puta, político vendido, terrorista. Vocês são terroristas, já catalogados, primeiro e segundo escalão. Todos vocês, governadores, prefeitos, secretários, todos estão enquadrados no terrorismo, porque vocês receberam pagamento. E estamos na captura de vocês. Vamos levar a extração desse Vorcar, a família dele, os seus diretores, todo mundo. E se sair do Brasil, fica mais fácil ainda, seus filhas da puta. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos em guerra atômica nuclear, não temos tempo. Porque este filho da puta está querendo soltar as bombas, já que ele quer demonstrar poder em querer atingir os Estados Unidos da América. Então não podemos esperar mais nada. Entenderam? Não tem mais tempo. Chega de parolar, Gilmar Mendes e a puta que te pariu, jagunço filho da puta. Você, teu filho e a puta que te pariu. Entendeu? O teu filho, ele disse, não deixa o
o jogador do Brasil jogar porque ele é bom. Todo mundo jogando para ele, ele faz gol. Ele é de papel, Neymar, mas ele faz gol. Então não pode deixar ele jogar. Toda essa estratégia foi revelada, seu filho da puta, Gilmar Mendes. Você, Alexandre de Moraes, Dino, filho da puta. Carmen Lúcia, sua piranha filha da puta, traidora pátria. Hoje, vocês são alvos. São alvos. Podem levar um tiro na cara, no cu, seus filhos da puta, porque já estamos em guerra atômica nuclear. Então, vai pra puta que eu te pariu. Entendeu? Antes que eu me esqueça. Antes que eu tenha esta última oportunidade, já que não sabemos se vai estourar as bombas aqui no Brasil, seu filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula Silva, é a puta que te pariu. Quem tá falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Viraliza esta merda e me ajuda com o Pix 21997420789. Tenho que pagar a internet e tenho que pagar o telefone. Dia 6 de junho de julho, 6 de julho de 2026. Já localizamos as forças do cartel do Golfo, todos os seus terroristas que estão depondo as armas e se entregando às autoridades do governo interino da Colômbia. Estamos já também procedendo no México, estamos também procedendo na Venezuela, estamos procedendo no Equador, no Peru, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Argentina. Estamos procedendo em todo o continente porque as forças letais do Comando Delta e outras forças letais já estão em combate pleno, principalmente no território da República Federativa do Brasil, cujo alvo é Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, e quem ocupa a sua carapuça é o Moacir e também a Janja. O Moacir, ele é espia chinês e a Janja, espia russa. Tudo já com vastas provas, e o Putin já está disposto à delação premiada, entregar o falsa identidade Moacir, que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva, e a Janja, que é a sua agente russa, como também o Maduro, que é agente russo. Então tudo isto já exposto. O Putin tem poucas horas para se entregar ou será morto pelas próprias tropas russas. Ele está negociando uma delação premiada com os Estados Unidos da América. Então estamos aguardando estes filhas da puta. Com relação ao Xi Jinping, também este chinês, filho de uma puta, ele quer proceder ao extermínio de todo antepassado chinês, mas para isso ele vai começar pelo Brasil. E ele já determinou as suas forças de soldados estabelecidos em 27 estados e 5.070 municípios no seu consulado, o Comitê Chinês, Máfia do Fentanil, Rota da Seda, Xi Jinping, conhecido como cachorro louco, filha da puta, terrorista, contrabandista de armas. Este chinês filha da puta se encontra no Brasil com ogivas nucleares nas bases do Exército, Marinha Aeronáutica, em bases secretas, apontando ogivas para os Estados Unidos da América. Então, vamos implodir, vamos intervir no Brasil com a anuência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ou com a sua rejeição, não interessa. Vamos já ao combate, hoje, dia 6 de julho de 2026. Horário 13h03. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, interventor na República Federativa do Brasil pelo Tribunal Penal Internacional,
pelo Tribunal Mundial, pela Corte Permanente de Haia, pela Tribunal Internacional do Brooklyn e por outras jurisdições. É arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Meu Pix é meu telefone celular, 2199-742-0789. Escuta, vocês aí do Supremo Tribunal Federal, seus filhos de uma puta! Entenda, Gilmar Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes, Zanin, Dino, Carmen Lúcia e a puta que os pariu! Todos os seus juízes auxiliares, todos os seus escritórios em 27 estados e 5.070 municípios, todos estão catalogados por terrorismo. Entenderam, seus filhos da puta? Lei Magnificat para vocês, imediata, hoje, já. Muito bom dia, dia 6 de julho de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro internacional, justiça paga, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial, pelo Tribunal Internacional, pela Corte Permanente de Haia. Estamos em outras jurisdições também. Estamos já, pela segunda vez, testificando no território da República Federativa do Brasil todo um complexo financeiro estabelecido por funcionários públicos ao delipêndio do Tesouro da República Federativa do Brasil para operacionalizar o narcotráfico terrorista global e o pagamento de guarda revolucionária do Irã, do Hamas, do Hezbollah, de 27 países da Europa, do Vietnã, de Hong Kong, da África e também da Malásia. Tudo já averbado com fatos, atos e circunstâncias, com provas irrefutáveis. Não haverá eleições na República Federativa do Brasil por se tratar do narcopaís já estabelecido na operacionalidade de todos os funcionários públicos do primeiro e segundo escalão, de determinações a serem tuteladas para o empenho de manter uma falsa identidade conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, já morto. Esse sujeito morreu. Quem está ocupando a carapuça é o Moacir, com a sua sócia, Janja. O Moacir é um espia chinês e a Janja é uma espiã russa, que faz parte do grupo de espionagem do Maduro, colombiano, que se estabeleceu na Venezuela, espião também russo. Então todo este mecanismo já foi estabelecido, já tem provas irrefutáveis, então não podemos mais ter nenhum tipo de dúvida. O parlamento do Brasil, o executivo do Brasil e o judiciário estão totalmente com infiltração de funcionários públicos amotinados em espionagem e motim para o seu enriquecimento ilícito, onde colocou mais de 170 facções terroristas e também aos territórios estabelecidos para serem ocupados em 27 estados e 5.070 municípios, chefiados por governadores e prefeitos que estão também na mesma posição. Então não há possibilidade alguma de que haja eleições na República Federativa do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal estabeleceu o posicionamento do Exército a ser convocado imediatamente por ter sido cerceado
de fazer as suas alterações nas urnas eletrônicas, ele corre risco de vida. Então, também temos outro ministro do Supremo Tribunal Federal que corre risco de vida com o banco pagador global, estabelecido por esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, o Banco Master. Então, o Mendonça e o outro ministro, eles estão correndo risco de vida, o titular do Tribunal Superior Eleitoral. Não haverá eleições! Também presa na operação, a advogada Fernanda Oliveira Borges aparece neste vídeo tirando um papel de dentro da roupa. Neste outro vídeo, Fernanda tira outro papel, que estava bem mais escondido. Ao ditar uma mensagem para ela, o criminoso questiona a contabilidade da droga que está sendo acompanhada pela advogada. E referente a esses 6,2 kg, tá errada a conta, ele já pegou o vídeo, que a Fernanda trouxe aqui no dia, tinha 7,1 kg. O bandido envia uma ordem sobre arma e munição. Manda eu comprar uma caixa de bala lá de novo. Depois, ele quer que outro criminoso pague uma dívida e manda a ameaça. Coloca aí, Fernanda. Você mesmo chega nele e diga assim, ó, você vai aparecer para pagar meu dinheiro, sua vida. Aqui, Fernanda anota uma ordem que parece envolver sequestros. Vai à casa dele, vai lá na casa dos pais dele, se for possível, leva alguém dele, leva para trocar um pelo outro. E o preso ainda confere se tudo foi anotado. Botou vida com vida? Segundo as investigações, a advogada Maria Mariana Batista de Oliveira conversou várias vezes com um integrante do Comando Vermelho. Neste vídeo, ela dá a notícia da morte de um comparsa em confronto com a PM no Rio de Janeiro. Foi na Operação Contenção, a mais letal da história, que deixou 122 mortos no fim de outubro do ano passado. O comparsa agia na Bahia e estava escondido no Rio. Ela e o preso choram. Oh, meu Deus! Não faz isso comigo, não! Oh, meu Deus, que polícia maldita! E agora, Mário? E agora? Depois, o preso reage com violência. Desgraça, velho! Desgraça, velho! Desgraça! A conversa continua e agora o assunto é armamento. A advogada dá informações ao bandido sobre quantidade de munição e paradeiro de uma arma. Total lá pra lá. Mas mesmo assim o menino disse que tá pouco. E vem cá, e cadê a CT? Tá na pista? A CT tá com índio, só que não tem munição. Segundo as investigações, CT se refere a uma carabina. Manda comprar logo uns 5 mil de bala. E se tiver dinheiro de droga lá, pra vir pra arma. Tá ligado? De agora em diante você sabe que eu vou ter que comprar arma e bala. Em outro momento, o criminoso chora mais uma vez. E a advogada ouve o cliente dizer que vai matar policiais. Vou matar a polícia. Uma, porque a CT. Uma, eu vou acabar com tudo. Os Estados Unidos impuseram, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje a imposição de sanções a 2 cidadãos e a 3 empresas brasileiras devido aos seus vínculos com a maior organização criminosa da América Latina, o primeiro comando da capital, sediado no Brasil, segundo o comunicado do órgão. Sabe quem são essas pessoas? Quem são essas... são 2 pessoas e 3 empresas, a gente sabe quem são? Satélites registraram descargas colossais disparando do oceano direto para o espaço profundo. Oficiais vazaram dados provando que esses raios invertidos interligam geradores eletromagnéticos antigos submersos com a ionosfera. O escudo falhou e as elites estão em alerta. Compartilhe este vídeo e comente sua teoria. Às 3h17 da madrugada, algo impossível aconteceu. Todos os satélites da Terra detectaram a mesma presença. Não era um meteoro, não era uma nave. Era uma estrutura colossal surgindo silenciosamente na órbita do planeta. Nas primeiras horas não houve ataques, nenhuma explosão.
Apenas silêncio. Governos tentaram contato, cientistas buscaram respostas. Mas a única resposta veio através de uma mensagem que começou a aparecer em sonhos ao redor do mundo. Uma única frase: vocês tiveram sua chance. Dias depois, gigantescas entidades desceram sobre oceanos, desertos e florestas. Elas não buscavam recursos, não conquistavam territórios, apenas observavam. Então a verdade foi revelada. A misantropia não era um império alienígena. Era uma inteligência ancestral que viajava pela galáxia, julgando civilizações. E segundo seu julgamento, a humanidade havia falhado. Agora, enquanto sombras gigantes cobrem os céus e o medo se espalha pelo planeta, resta apenas uma pergunta. Será que ainda existe tempo para provar que eles estão errados? Ou o julgamento da misantropia já começou? E atenção para a notícia forte. Sem citar nomes, Lula chama Donald Trump de imperador e fala sobre invasão ao Brasil e diz: não vamos deixar. Você concorda com a fala do Lula? Muito boa tarde, começamos mais uma semana aqui no Gazeta Agora e as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da Copa do Mundo você confere aqui. Flávio Bolsonaro entra na negociação sobre tarifaço dos Estados Unidos. Itamaraty vê risco à soberania em ação americana contra o PCC e o Comando Vermelho. Eliminação do Brasil vira provocação política contra o PT. Esquerda radical lança projeto e quer guerra contra a direita. Estas e outras notícias no Gazeta Agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de notícias e voltamos à programação normal, claro. A gente ainda fala de Copa do Mundo até o final dos últimos jogos, mas para o Brasil já deu o que tinha que dar. Pozonoff, boa tarde. Boa tarde, por quê, Carla Lima? Boa tarde para quem? Boa tarde para nossa audiência. Hoje um jornal mais borocochô, mais sério. Está todo mundo um pouco com a cabeça quente, né? Borocochô, fale por você. Não, borocochô nesse sentido, assim, de tipo, decepcionado mesmo, né? Porque assim, o que o jogo mostrou ontem, a gente vai falar mais sobre isso. Assim, um brasileiro sem vontade, né? Não sei se isso acaba transbordando para a população em geral. Hoje eu passei o dia, peguei vários Ubers, assim, conversei com bastante gente, o pessoal tá todo mundo com a cabeça muito quente. E essa decepção mesmo com a falta de vontade. Não caiu em pé, né? Não foi um Cabo Verde que deu a vida lá, mesmo os uruguaios que foram eliminados. Sim. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais adiante, Carla. E já vamos colocar no chat aí para quem você está torcendo. Ou está torcendo para alguém, ou para alguém ser eliminado dessa Copa. Quem sabe a Argentina, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para Brasília conversar com a Aline Brito para sabermos agora da nossa política. Não deu pra gente no futebol, né, Aline? A coisa foi de mal a pior, né? Talvez uma falta de vontade aqui, talvez um envolvimento aí do governo, do STF, na CBF. A gente vai falar desse assunto daqui a pouco. Mas a questão é, o que temos para esta semana, Aline? Tá contigo. Olá, Carla, uma ótima tarde para você, Paulo Pozonoff, toda a nossa audiência. Para mim ontem, né, eu não entendo muito de futebol, confesso, eu não sou uma pessoa muito ligada a futebol, mas para mim o ontem foi um reflexo da sociedade, né? A gente vê todos os dias também nossos políticos, né, que também não atuam com muita força de vontade, a não ser em interesse próprio. Então, para mim, o que a seleção também é um reflexo de tudo que é o nosso país, né, ali, da política, enfim. A minha opinião sobre isso, mas para essa semana, além de um gostinho de derrota, a gente também tem uma agenda movimentada no Congresso Nacional, na política. Essa semana começou, né, ali a rodada de audiências públicas nos Estados Unidos para tratar sobre o novo tarifaço, né, possível tarifaço de 25%. E isso, se for realmente aplicado, começa já no próximo dia
15 desse mês de julho. E essa semana, então, hoje e amanhã, audiências ocorrem para tratar sobre isso. O escritório, né, do comércio, do representante do comércio dos Estados Unidos, houve tanto setores, né, que devem ser afetados com esse tarifaço nos Estados Unidos, mas também no Brasil. O senador Flávio Bolsonaro deve falar também. Paulo Figueiredo também se inscreveu para falar, então tem tudo isso. A agenda no Congresso Nacional também promete estar agitada, né, com reunião de líderes já agendada para amanhã e outros temas aí previstos para entrar na pauta, na ordem do dia, né, como renegociação de dívidas rurais, também o novo limite de faturamento do MEI, e no Senado Federal a gente ainda fica de olho ali no fim da escala 6x1, na PEC da aposentadoria dos agentes comunitários. Então, quanto mais o recesso parlamentar vai se aproximando, né, que começa no próximo dia 17 de julho, então quanto mais se aproxima, mais a agenda fica apertada, mais itens, né, ali de interesse ficam no nosso radar e também devem entrar na pauta. Agora os parlamentares realmente correm contra o tempo e é aí que a gente vai ver também a força de vontade deles de tratar sobre assuntos que são extremamente relevantes para a nossa sociedade e para diversos setores, né? Aline, como a gente estava falando, tem uma questão importante que eu acho que a gente precisa levantar aqui, que são as audiências do escritório representante comercial americano sobre a investigação que pode resultar numa nova sobretaxa, né? Essa questão dos 25% dos produtos brasileiros, as entidades e as empresas brasileiras, elas vão participar desses debates. Flávio Bolsonaro se inscreveu. Eu queria entender se há possibilidade dessa participação. Como que está isso? Porque a gente só fica falando na possibilidade, né? Ou em algo que está muito solto no ar, não tem nada realmente acontecendo. E aí o que acontece? Tanto a direita quanto o governo, quanto a esquerda, utilizam isso como algo que realmente já está plantado e está sendo cobrado, e não é bem assim. Isso, Carla. Essa negociação, na verdade, essa possibilidade, né, de tarifaço, ela foi levantada há cerca de um mês, mais ou menos isso, uns 40 dias atrás, né, quando o representante do comércio dos Estados Unidos publicou ali um resultado de uma investigação que foi aberta em junho do ano passado. Então, foi um ano de investigação ali desse representante do comércio dos Estados Unidos, uma investigação contra o Brasil para identificar possíveis práticas desleais. Isso, claro, na visão dos Estados Unidos. Nesse relatório que saiu há cerca de 40 dias, esse representante do comércio aponta algumas dessas práticas desleais, como comércio digital, o desmatamento ilegal, que seriam ali pontos que prejudicariam empresas, né, empresas norte-americanas que prejudicariam o comércio norte-americano. Com isso, foi aberta e foi agendada para hoje e amanhã essa audiência pública para ouvir tanto o lado do Brasil, né, autoridades brasileiras, também o setor, né, os setores afetados no Brasil do comércio brasileiro, né? Esses exportadores aí, produtores rurais também, mas ouvir o lado dos Estados Unidos. Inclusive hoje, né, que foi o primeiro dia dessa audiência pública, empresas norte-americanas já falaram. A maior parte delas, de acordo com informações que nós tivemos, falaram a favor do tarifaço. A empresa Growth Energy, por exemplo, que é a maior associação de biocombustíveis dos Estados Unidos, falou, né, sobre esse tarifaço, falou sobre o desmatamento ilegal, apontando que o Brasil, né, aponta ali dos Estados Unidos algumas práticas dos Estados Unidos que seriam ofensivas ao meio ambiente, o que dificulta a entrada do setor, por exemplo, de etanol no mercado brasileiro,
mas ao mesmo tempo que critica os Estados Unidos, tenta mascarar o desmatamento ilegal, que seria, na visão deles, um ponto aí que prejudica não só o mercado brasileiro próprio, né, mas essa relação comercial bilateral e acaba também prejudicando a imagem dessas empresas norte-americanas junto a outros comércios, a outros países, como a União Europeia. Então, eles apontaram que esse tarifaço seria justo. Por outro lado, empresas relacionadas, né, ligadas aí ao comércio de sementes, apontou que o tarifaço poderia ser prejudicial. Nesse relatório que o representante do comércio, né, norte-americano publicou há um mês, 40 dias, como eu falei, também aponta que alguns produtos ficariam de fora desse novo tarifaço. Por exemplo, a carne bovina, né, não entraria aí nessa nova sobretaxa de 25%. E hoje um grande, né, produtor aí agropecuário, né, de carne bovina dos Estados Unidos falou sobre isso, apontando que acha injusto a carne brasileira ficar de fora desse novo tarifaço. Eles apontaram que a entrada, né, de produtos de carne bovina brasileira no mercado norte-americano é um dos grandes fatores que prejudicam, inclusive, a produção no próprio país. No entanto, na visão do representante do comércio dos Estados Unidos, o próprio, né, o território norte-americano não é autossuficiente e uma sobretaxa sobre a carne bovina, sobre o café também, é outro produto que ficaria de fora, poderia causar ali um desequilíbrio na balança comercial dentro do próprio país, causando aumento, né, no valor da carne e isso chegando ao bolso do norte-americano. Foi algo como nós vimos, Carla, no tarifaço anterior, né, que o valor da carne, o valor do café nos Estados Unidos subiu drasticamente, né, teve um aumento expressivo por conta dessas sobretaxas, já que a carne e o café que chega à mesa do norte-americano sai principalmente aqui do Brasil. Então, os Estados Unidos quer taxar, mas não quer taxar aqueles produtos nos quais eles são dependentes, né, do Brasil. Enfim, agora para amanhã deve então ter a participação de representantes brasileiros, entre eles Flávio Bolsonaro. Já adiantando aqui sobre isso, ele deve abrir essa rodada de audiências amanhã, deve ser o primeiro a discursar. Flávio Bolsonaro, que tem um grande interesse nisso, até eleitoral, né? Porque esse anúncio de novas taxas veio depois que Flávio Bolsonaro teve uma reunião com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, em Washington, na Casa Branca. E foi muito associado à visita de Flávio Bolsonaro esse anúncio de novas tarifas. Inclusive, a esquerda usou muito isso, né, como um discurso eleitoreiro mesmo, apontando que nessa reunião Flávio Bolsonaro teria pedido a Donald Trump essas novas taxas. Então, Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, essa audiência é presencial, então ele em solo norte-americano, em Washington, amanhã, né, terça-feira, dia 7 de julho, vai falar aí contra as taxas, né, tentando argumentar para que o governo norte-americano não aplique essa sobretaxa de 25%. Bom, Aline, obrigado pelas suas explicações. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu queria só comentar aqui rapidinho, né? Porque o Flávio Bolsonaro, evidentemente, está aí num esforço danado para tentar resolver, corrigir uma lambança do irmão. Eu vou explicar, eu já disse isso aqui no programa, mas eu vou falar novamente, né? Que na tentativa de pressionar a elite econômica do Brasil, para ver se essa elite econômica faz alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro usou de uma estratégia chamada aceleracionismo e pediu esse aumento de tarifas, bem como a aplicação daquela lei Magnitsky. Isso foi muito comemorado à época, mas parece que não deu muito certo, não pegou bem
junto à população. Isso foi o melhor momento, inclusive, do Lula, quando o Eduardo Bolsonaro fez isso. Eu parto aqui de um pressuposto de boa intenção até do Eduardo Bolsonaro, mas não deu certo. E agora o Flávio está tentando resolver essa lambança aí. Agora, a Carla também falou isso, e eu acho que vale enfatizar, a gente está tratando esse aumento das tarifas como um fato. Não é fato ainda. Carla, assim, eu acho que indica que isso aí tem cara de que vai virar um fato, mas por enquanto não é um fato, né? E eu queria dizer aqui que eu vi um vídeo do Flávio Bolsonaro reclamando, falando que a esquerda está tratando esse caso aí do aumento das tarifas como uma narrativa, né? Uma narrativa mentirosa. Sim, porque as eleições deste ano vão ser uma guerra de narrativas, muitas delas, se não todas, mentirosas ou pelo menos baseadas em semi-verdades. E assim, me parece uma ingenuidade do Flávio Bolsonaro vir a público e falar isso. Se ele não entendeu isso ainda, eu acho bastante preocupante. Aline, você sabe, né? Você falou aí também, fez uma ressalva importante sobre essas exceções. Tarifaço é um assunto muito, mas muito complexo mesmo, envolve interesses de alguns setores interessados sim no aumento de tarifas, né? Numa política mais protecionista, e outros reclamando, dentro dos próprios Estados Unidos. A gente vê isso, mas a população aqui brasileira não entende essa complexidade toda. Para a população brasileira, é simples, o tarifaço vai ser ruim para a economia, vai afetar a vida deles, logo, se o Flávio Bolsonaro tem alguma culpa nisso, ele não merece nenhum tipo de crédito, ou ninguém nem cogita votar nele à presidência por isso, ou talvez ele seja até considerado um traidor por muitos. As pessoas tendem a simplificar esses assuntos bastante complexos aí. E agora, Aline, aqui vai a minha pergunta para você, né, que diante dessa complexidade toda, a gente tem mais um elemento aí, que é o governo brasileiro que não está participando dessas audiências lá nos Estados Unidos. Qual é a estratégia do governo Lula, Aline? Paulo, na verdade o governo brasileiro, né, enviou até observadores. A embaixada do Brasil ali em Washington, nos Estados Unidos, enviou alguns representantes, mas nessa condição de observador mesmo, né, decidiu não se inscrever para falar, para argumentar nessa audiência pública. Então esses representantes conseguem ali ter acesso ao local onde essas discussões estão ocorrendo, mas para ter um conhecimento dos argumentos que são apresentados, principalmente pelo comércio, né, por esses representantes aí de setores afetados nos Estados Unidos. O governo brasileiro tem apostado na negociação direta entre, né, o Palácio do Planalto, ali principalmente o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com os Estados Unidos. Inclusive, na semana passada, uma reunião já ocorreu para falar, né, sobre isso, nessas tratativas, uma reunião com o representante do comércio lá nos Estados Unidos, e novas reuniões estão previstas para essa semana também. Então, a estratégia do governo é justamente essa. Vai ali nessas audiências ouvir o que esses representantes comerciais, né, esses setores, como o setor aí de biocombustíveis, de sementes, né, o setor agro aí de produção de carne bovina, tem a falar, mas em termos de argumentar, de sentar à mesa, realmente é algo que o governo tem apostado ali no cara a cara, diretamente com os Estados Unidos, né, com esse representante do comércio dos Estados Unidos. Então, uma negociação direta. Inclusive, o presidente Lula falou há alguns dias que essa participação, né, de autoridades brasileiras, não citando nomes, mas obviamente se referindo a Flávio Bolsonaro, nessa tentativa de intervir nessas negociações, se inscrevendo para falar nessas audiências públicas, acaba atrapalhando a negociação brasileira que está sendo feita.
Inclusive, quando esse relatório do representante do comércio dos Estados Unidos foi divulgado há 40 dias, o ministro do Desenvolvimento, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já convocou logo uma coletiva de imprensa e falou sobre isso, disse que uma nova rodada de negociações ia começar e, como você, Paulo, e a Carla bem colocaram, não é algo certo. E isso foi anunciado, trata-se de uma possibilidade de novo tarifaço. Claro que, pela toada da situação e também o andar ali da carruagem dessa audiência que está ocorrendo desde hoje cedo ali nos Estados Unidos, com esses argumentos, de setores norte-americanos afetados, parece que vai se concretizar, mas isso só saberemos no dia 15 de julho, que é o prazo para que foi dado pelo próprio representante, esse escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, foi a data que foi estabelecida por ele próprio, por esse escritório, esse órgão norte-americano, para o início desse novo tarifaço. Então, nesses próximos 10 dias, mais ou menos 9 dias, são aí a reta final dessa negociação, tanto pelo lado do governo brasileiro, que tenta essa tratativa direta, com esse representante do comércio nos Estados Unidos, quanto aí por meio dessa audiência pública que está sendo realizada por esse escritório, com a participação aí de Flávio Bolsonaro e também de outras autoridades brasileiras, não só autoridades, como setores afetados, e também aí temos Paulo Figueiredo inscrito para falar também amanhã nessa audiência pública. Então, brasileiros que tentam intervir para ajudar nessa negociação, mas que na visão do governo mais atrapalha do que ajuda. E, Aline, me ocorreu agora também, que é bom a gente deixar avisar aí os árbitros brasileiros na Copa do Mundo. Pessoal, manerem lá com os cartões vermelhos para os Estados Unidos, senão é capaz de o Trump usar isso também como desculpa para aplicar alguma sobretaxa aos produtos brasileiros aí. Agora, Aline, observador, eu fico imaginando, cara, o cara lá só observando, porque assim, na verdade, gente, vamos ser sinceros, a estratégia do Lula, do Itamaraty, nessa história toda, é deixar, sim, que os Estados Unidos imponham tarifas adicionais aos produtos brasileiros, porque para eles a única coisa que interessa são os lucros eleitorais. Eu não vou dizer aqui que o Lula está se lixando para essa sobretaxa, não. Ele quer essa sobretaxa, porque para o Lula a única coisa que importa, vou repetir, é o benefício eleitoral que isso pode trazer para a campanha dele. E isso sim é que é vergonhoso. A gente vê essas narrativas aí, falam em soberania, falam em traição, mas que traição maior, A traição maior é realmente você ser omisso nessa hora que pede negociações, porque vê ali, num curtíssimo prazo, benefícios eleitorais aí nessa sobretaxa toda, Mas, Carla, o que eu posso dizer de um presidente que se expressa mostrando o dedo do meio, Então... vamos ver se ele vai usar esse dedinho aí, o que restou, dos seus dedos, para apontar para alguém depois dessa. Porque uma das capas aqui da nossa transmissão é que o governo teme uma força militar americana aqui no Brasil. Isso depois que os americanos colocaram PCC e Comando Vermelho aí como organizações terroristas. Mas dizendo, inclusive, usando as narrativas de que é um ataque à soberania. Será que é um ataque à soberania mesmo ou a chapa está esquentando para o lado do presidente da República? Hein, Aline? Conta pra gente. Olha, Carla, na verdade esse é um outro assunto complexo. Não só o tarifaço, como o Paulo colocou aí, que é um assunto muito complexo, que vai muito além de afetar, o bolso do consumidor final, o produto que chega à mesa, tanto aqui do brasileiro quanto do norte-americano, envolve outras relações comerciais, bilaterais,
Então, uma relação aí entre os dois países é algo muito mais complexo do que o que a gente vê aí por cima. E esse assunto relacionado à classificação do PCC, do Comando Vermelho, né, dessas organizações criminosas como terroristas, também é algo muito complexo, que envolve muito mais do que a segurança pública aqui dentro do Brasil, né? Claro que, por um lado, há uma expectativa de que essa classificação possa auxiliar o Brasil no combate, né, ao avanço dessas organizações criminosas que hoje não ficam ali limitadas, né, a áreas de periferia, estão ligadas a setores, inclusive, que têm aparência de legalidade, né? Estão ligados aí ao poder público, estão ligados à política, então ganhou aí braços, né, e entranhas muito mais profundas. Mas, por outro lado, o governo brasileiro teme uma possível interferência dos Estados Unidos no Brasil por conta disso. Desde que foi anunciada essa classificação, e ela foi anunciada também há cerca de 40 dias, depois dessa reunião de Flávio Bolsonaro ali, né, com Donald Trump nos Estados Unidos, o Brasil, o governo brasileiro, o Palácio do Planalto, até o presidente Lula já falou publicamente sobre isso, sobre ser um atentado à soberania brasileira. Agora, né, nessa última semana, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, em uma carta assinada por Mauro Vieira, que é o ministro, né, das Relações Exteriores, e enviada à Câmara dos Deputados, falou sobre isso, né, uma carta em que já foi tornada pública, ela foi assinada e enviada no último dia 2 de julho, mas foi tornada pública hoje, o teor dessa carta, e ele teme, né, o ministro escreve, coloca que essa classificação pode trazer riscos dos Estados Unidos usarem força militar contra o Brasil. Inclusive, Carla, ele escreveu, né, o chanceler, que a designação pode servir para que autoridades estadunidenses apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras, inclusive contra aquelas sem vínculos diretos com os Estados Unidos ou cuja ligação com os grupos designados seja indireta ou meramente involuntária. E, inclusive, Carla, uma situação que tem sido usada como exemplo para essa possível interferência foi uma operação do Ministério Público de São Paulo há alguns dias, né, que deflagrou essa operação ali em São Paulo mesmo, contra uma empresa de ônibus que estava sendo usada para lavar dinheiro do PCC. Nesse contexto, nos últimos dias, eu tenho ouvido algumas autoridades aqui em Brasília falarem muito sobre esse assunto, né, da classificação, e até especialistas em segurança pública, mas também em direito internacional, explicando que uma situação como essa, por exemplo, pode abrir uma possibilidade para que os Estados Unidos apliquem sanções contra o estado de São Paulo. Isso porque nem o próprio Brasil, o governo brasileiro, consegue delimitar quem faz parte de cada organização criminosa. Não existe, não é algo declarado. Como existe em outros países, né, que quem pertence a uma organização criminosa, alguma facção, algum grupo, se autodeclara pertencente. Aqui no Brasil isso não existe. O próprio Marcola não diz abertamente ou claramente ser pertencente a uma organização criminosa. Então isso dificulta tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos agora delimitar quem faz parte. Essas sanções poderiam ser aplicadas contra essas pessoas, contra esses líderes de organizações criminosas. Mas como não é possível, até o momento, estabelecer oficialmente quem faz parte de cada organização, uma situação como essa, em que uma empresa de ônibus estava sendo usada para lavar dinheiro, ao invés de ser aplicada uma sanção contra a empresa ou contra pessoas físicas, poderia ser aplicada uma sanção contra o estado de São Paulo. E isso também poderia se estender
à União, né, ou a outros estados brasileiros. É só um exemplo que tem sido usado para falar sobre esse suposto atentado à soberania brasileira, né, de sanções que poderiam ser aplicadas em contextos como esse, em que não é possível identificar quem realmente faz parte de cada organização criminosa. Há a possibilidade, isso está sendo discutido inclusive, da criação de um cadastro nacional de pessoas ou empresas, tanto CPF quanto CNPJ, que são ligados a organizações criminosas. E isso seria construído a partir de operações mesmo da Polícia Federal, do Ministério Público, a partir de indícios já coletados por essas autoridades brasileiras, né, por esses órgãos de investigação brasileiros, e aí então seria criado esse cadastro nacional com esses dados de pessoas em que há evidências de relação com organizações criminosas, e isso poderia ajudar, inclusive, os Estados Unidos a delimitar quais sanções e para quem ou para o que essas sanções seriam aplicadas. Mas, neste momento, isso ainda é um campo minado mesmo, e por isso esse temor do governo brasileiro, né? Inclusive isso também é explicado por Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores. Mas claro que nessa balança a gente também tem tudo isso que eu acabei de explicar, mas também há uma possibilidade real de que essa classificação contribua, né, para o combate aí a essas organizações criminosas e para a segurança pública aqui dentro do nosso país. Mas neste momento, até porque ainda não foi aplicada nenhuma sanção por parte dos Estados Unidos. Essa classificação veio há cerca de 40 dias, mas não foi efetivamente feito algo, né, concreto, colocado em prática. Então fica também ali um limbo mesmo, né, difícil enxergar como isso se aplicaria e como isso afetaria os estados, a União ou até nós, né, civis, a população de forma geral. Então isso fica meio até o momento no campo mesmo das discussões, e entra até um viés ideológico aí de cada lado, né, tanto da esquerda quanto da direita nesse debate, Carla e Paulo. Aline, só esclarecendo aqui, né, há 5 dias, né, os Estados Unidos sancionaram, sim, alguns brasileiros e algumas empresas aí alegando vínculos com o PCC. Então, assim, os Estados Unidos já começaram a agir. E o que a gente está vendo aí, Aline, olha, vou ser bem sincero, eu não entendo, assim, eu não entendo como o Endrick perdeu aquele gol lá na cara, né, de frente pro goleiro, mas eu também não entendo o Itamaraty endossando a narrativa do governo. Até aqui fora do ar, a Carla me perguntou assim, você fala sobre o PCC, eu estava pensando, Carla, no Itamaraty, eu confundi as facções no final das contas, entendeu? Porque assim, o Itamaraty está agindo como um órgão de partido, não um órgão de Estado, inclusive usando aí uma linguagem bastante panfletária nos seus comunicados. E aí eu pergunto a você, nosso querido espectador, será que o Lula pretende combater o crime organizado mostrando o dedo do meio? Voltando àquela minha linha de raciocínio lá que não dá para entender, Aline e Carla, não dá para entender a relutância do governo brasileiro em aceitar o que é uma cooperação, é uma ajuda dos Estados Unidos. Ou melhor, até dá, né? É porque nesse momento absolutamente tudo gira aí em torno de eleições, interesses eleitorais. Mas assim, eu aqui continuo sem entender o Brasil jogar fora essa oportunidade. É uma oportunidade de usar... Gente, os Estados Unidos têm a melhor inteligência do mundo, tem FBI, tem CIA, não é só o poder militar. Insistir nessa lorota aí de que vai haver, sei lá, uma invasão do Rio de Janeiro por fuzileiros americanos, isso aí, sério, isso aí é absolutamente indigno do Itamaraty. Eu não acredito que o Estado brasileiro vai insistir nessa ideia aí de que a soberania do país está sendo violada. Aí, cara, fica difícil não vir aqui, fica difícil não achar que o governo brasileiro está dando um jeitinho aí de ficar defendendo bandido. Fica parecendo isso. Agora,
Aline, tem mais uma pergunta para você. Queria que você falasse um pouco sobre Alexandre de Moraes, porque ele determinou, né, que o Exército entregue à Polícia Federal 8 armas registradas em nome do Jair Bolsonaro. Será que o Alexandre de Moraes está com medo de que o Bolsonaro use essas 8 armas para, sei lá, fazer a revolução no Brasil? Diz aí pra gente, Aline. Talvez sim, né, Paula? Parece. Bom, só voltando aqui e te dando aí toda a razão, que os Estados Unidos aplicou aí uma sanção contra empresas, né? Foram 2 pessoas e 3 empresas brasileiras, isso no dia 1º de julho, né? Então, bens que estão ali nos Estados Unidos relacionados a essas empresas e a essas pessoas ficam bloqueados. E a argumentação dos Estados Unidos para essas sanções é que essas empresas e essas 2 pessoas, né, integrariam uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. E os Estados Unidos voltou a falar que o PCC é a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental e que o PCC, então, representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, tivemos realmente esse desdobramento mais recente, né, aí há 5 dias dessa classificação, representando a primeira rodada, então, de sanções depois dessa classificação das organizações criminosas como terroristas. Bom, agora sobre Alexandre de Moraes, essa decisão da entrega das armas saiu junto com a prorrogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, que nós demos inclusive aqui, bem em cima do laço mesmo, né? A decisão saiu e a gente já deu aqui logo essa informação para a nossa audiência. E na decisão, Alexandre de Moraes cita o episódio em que uma arma registrada no nome de Jair Bolsonaro foi apreendida com um servidor do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, numa blitz aqui no Distrito Federal. E depois disso, né, inclusive, a defesa de Jair Bolsonaro temia que esse episódio poderia ser usado ali como um argumento, né, um ponto ali por Alexandre de Moraes para não conceder essa prorrogação da prisão domiciliar. No entanto, a Procuradoria-Geral da República entendeu que esse episódio não configurou aí uma falta grave e Alexandre de Moraes acatou esse entendimento da PGR. No entanto, apesar de não ter sido considerado uma falta grave, né, essa apreensão dessa arma, para evitar até que novos episódios como esse possam ocorrer, Alexandre de Moraes determinou a apreensão dessas armas. Então, são pistolas, né, carabina, enfim, ele lista na decisão essas armas, cerca realmente de 8 armas, mais ou menos, e deu um prazo de 48 horas para que isso fosse entregue. Esse prazo contando, então, ali, começando a contar, né, a partir do momento em que essa decisão foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal, né, ali no sistema do Supremo Tribunal Federal. A partir do momento em que essa decisão, então, foi tornada pública e chegou ao conhecimento das autoridades, ao conhecimento da defesa, né, dos advogados de Bolsonaro. Então, começou a contar esse prazo de 48 horas, que, se a gente for levar em consideração, termina hoje, né? Então, agora, né, o Exército é o responsável por fazer essa apreensão dessas armas que estão em posse de Jair Bolsonaro. São armas registradas no nome dele, em posse do ex-presidente, e que foram, então, determinadas essa apreensão, repetindo, no contexto ali da prorrogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Tá certo, Aline. Obrigada por enquanto. Então, tendo qualquer novidade, você pode nos acionar. Daqui a pouquinho eu te chamo para a gente continuar. Combinado? Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News.
as últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Eu quero aqui, antes do encerramento total, eu quero fazer aqui um convite para todos os meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapano. E o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano já está no topo. Descendo, vocês irão encontrar, né, vários links de produtos do Mercado Livre, Shopee, certo? E outros links. Vamos lá! Até a próxima edição. Hoje, dia 6 de julho do ano de 2026.